Bora jogar flag, galera! Bom sábado para todos vocês. Tivemos alguns problemas essas últimas semanas, mas estamos vindo aqui agora com a análise da rodada 6 da PFA, que foi uma rodada da Conferência Metropolitana. Estamos trazendo aqui para vocês agora as análises das partidas, os resultados e a classificação das equipes. Lembrando que amanhã a gente tem rodada. Hoje a gente está gravando esse vídeo no sábado, então amanhã, domingo, a gente tem rodada, que é da Conferência Caipira. Então fiquem ligados no grupo da PFA, fiquem ligados no... Se vocês puderem assistir a partida, que vai ser lá em São Carlos, vão assistir. Eu sei que São Carlos é meio longe, mas vale a pena. Já vamos direto para os resultados da partida, galera. Às 8h30 da manhã, dia 26, rodada 6 da PFA, nós tivemos o jogo lá no CTT, foi a rodada que foi mandada pelo Green Reapers, e nós tivemos 4 partidas dentro das próprias... nós tivemos partidas interconferência esse final de semana. Então já vamos começar com os resultados direto para a partida do primeiro horário, que é às 8h30 da manhã, nós tivemos a vitória do Tigers. Tigrão tá ounando esse campeonato, contra o Silver Knights por 27-14. Então vamos lá. A gente sempre vai fazer esse esquema de dividir entre primeiro e segundo quarto, falando de uma defesa, de um time depois de outro, tá? No primeiro quarto dessa partida, no geral, foi um duelo equilibrado. Acabou, inclusive, com o SK na frente do Tigers no primeiro tempo. As defesas dos dois lados agressivas. Conseguiram pressionar QP, conseguiram fazer boas jogadas. Os dois ataques com características diferentes um do outro, em relação ao QB também, em relação ao running back, mas ambos conseguiram ser efetivos no primeiro tempo. Vamos falar primeiro do SK. Defesa do SK foi bem na pressão do QB, usando 3 ou mais defensores para poder fazer esse pass rush, então conseguiu pressionar o quarterback do Tigers no primeiro tempo. O Tigers usou 2 quarterbacks, tá? Um no primeiro tempo e um no segundo. Eles usaram o quarterback camisa 10 no primeiro tempo e o quarterback camisa 9 no segundo. A defesa do SK teve algumas falhas de flag, que inclusive resultaram no primeiro TD, essas falhas de tirada de flag. É uma coisa que a gente tem percebido que está acontecendo com várias defesas em ambos os campeonatos, tá? Tanto FEFASP quanto a PFA, muitas furadas de flag. Inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho do último jogo, entre o FBC e Jets também, a gente foi mais evidente ainda esses problemas de tirada de flag. Contra a corrida, a defesa do SK foi bem. Contra o passe, teve alguns momentos em que parecia fora de sintonia secundária com linebackers, e isso resultou em alguns passes médios que o quarterback do Tigers conseguiu explorar. Mas ainda assim, o cornerback que fez a interceptação do passe do QB do Tigers teve uma ótima leitura de bola e conseguiu fazer a interceptação. Não foi simplesmente uma bola rifada, foi um passe forte na direção do recebedor, só que o corner conseguiu adiantar a leitura e fazer a interceptação e mandou muito bem nessa jogada. Já o ataque da SK, a gente percebeu que o QB, que é o camisa 3, ele tá que foi inclusive quem jogou a primeira partida contra o Devils. Naquela partida ele não estava com uma sincronia muito boa com seus recebedores. Nesse jogo melhorou demais. Teve um bom avanço em questão de conseguir acertar os passes, conseguir achar os recebedores no ponto da rota onde eles precisavam estar. Então foi uma evolução nesse sentido. Foi muito boa, por sinal. Esse QB, ele tem um futuro bem promissor ali, porque ele é um cara pequeno, ele é um cara que consegue se esquivar bem, é um cara que corre bem, é um cara que consegue se deslocar e consegue fazer passes fora do pocket, consegue ganhar jardas com as pernas. Então, ele ter sintonia com os recebedores dele é uma arma a mais que ele consegue melhorar para poder evoluir. O segundo TD no fundo da endzone foi um belíssimo passe. Foi uma bola muito bem encaixada ali no fundo da endzone, então parabéns pro QB. A Indy talvez tenha sido uma forçada de bola que não precisava ter sido feita, talvez pudesse ter aceitado o sec ali naquele momento, ao invés de forçar aquele passe, que foi uma bola um pouco rifada, foi um pouco esquisita, meio fraca. As corridas
abriram um pouco a defesa porque deixou a defesa preocupada tanto com a ameaça terrestre quanto com a ameaça aérea. Então foi bom nesse ponto. E a OL conseguiu fazer um bom trabalho no primeiro tempo de proteger o QB. Já o Tigers teve defensivamente uma boa partida. Nesse primeiro tempo especificamente, foi bem na cobertura de passes, mesmo com os 2 TDs. Não foram 2 TDs em que os recebedores estavam totalmente livres, eles estavam ali sempre com uma cobertura próxima ou disputando a bola. Então, assim, por mais que tenha tomado os TDs, estava disputando e estava próximo dos recebedores no momento do passe. Só que contra a corrida teve um pouco de dificuldade, porque é um QB que é móvel, um QB que sabe explorar os gaps da OL, que sabe correr fora do pocket se precisar. Então teve um pouquinho mais de dificuldade. Só que mais pro final do quarto ele conseguiu melhorar um pouquinho a pressão e conseguiu conter um pouco o QB dentro do pocket. O ataque do Tigers, o QB foi bem preciso, usando passes curtos, passes no meio das zonas. Usou bem o tight end para aliviar essa pressão, quando às vezes o pass rush vinha muito rápido e conseguia passar do OL, então ele usava bem o tight end para poder fazer essa válvula de escape. O passe dele foi bem lido pelo cornerback na interceptação, então assim, apesar da int, ele cadenciou bem o jogo e conseguiu controlar bem seu ataque. Bons passes no meio do campo, poucas situações que exigiram corrida, mas as corridas foram contidas, então não foi tão efetivo assim. Já no segundo quarto, o Tigers melhorou bastante, voltando no intervalo. A troca de QB também, de certa forma, abriu uma nova dimensão no ataque do Tigers. Alguns passes longos começaram a entrar, alguns passes longos foram mais encaixados dentro da defesa. Então, talvez a defesa do SK também não estava... Ela foi bem preparada para o primeiro QB, o segundo QB conseguiu dar uma quebrada no ritmo da defesa. Falando especificamente do SK agora. Dificuldades um pouco com a troca do QB na defesa. Os passos começaram a entrar um pouquinho no fundo, que nem a gente acabou de falar. O próprio QB conseguiu fazer algumas corridas pelo meio ali, teve alguns ganhos de jardas usando corridas dele mesmo. Daí a pressão da DL também entrou com menos frequência nesse segundo tempo do que no primeiro. Então foi uma mudança que teve aí na defesa do SK nesse primeiro momento, que não foi tão efetivo quanto no primeiro tempo. O ataque conseguiu avançar em algumas jardas, só que tiveram muitas faltas. O ataque cometeu bastante falta, false start, seguradas, e a OL começou a ter um pouquinho mais a sentir um pouco mais a pressão do pass rush, e o pass rush conseguiu chegar um pouco mais no QB, matando alguns drives. Falando do Tigers, no segundo tempo, a defesa conseguiu pressionar o QB, que a gente acabou de falar. A cobertura de passe teve uma melhora, até por conta da pressão da DL sobre o QB. Então ele começou a jogar algumas bolas que a defesa conseguiu cobrir melhor, conseguiu tipar a bola, ou então cobrir bem os recebedores para eles não receberem. Então a defesa como um todo funcionou melhor no segundo tempo para o Tigers. E o ataque, o QB do camisa 9 conseguiu encaixar melhor esse espaço no fundo do campo, essas corridas mais pontuais, que a gente tinha comentado. E os recebedores também conseguiram se impor um pouco em relação aos corners, com algumas com separação para receber os passes. Conseguiram também se impor sobre a secundária e matar a partida em 27-14. Galera, é isso a primeira partida. Agora o Tigers vai para 3 vitórias e nenhuma derrota, e deixa eu trazer aqui certinho a classificação. O Tigers vai para 3 vitórias e nenhuma derrota. O SK vai para 1 vitória e 2 derrotas.
classificação, Paulista. Tô lendo aqui do site da PFA, gente. A informação tá toda contida lá já, então não precisa a gente ficar se matando, né? É isso mesmo. O Tigers está com 3 vitórias e nenhuma derrota, e o Silver Knights está com 1 vitória e 2 derrotas. Beleza, pessoal? Então, a próxima partida das equipes vai ser... o Tigers vai jogar a partida interconferência dia 14/8 contra os Superchargers, e o SK vai pegar o Eucaliptus também no mesmo dia 14/8 com o mando de campo da SK. Então é essa a primeira partida. Agora vamos para a segunda partida do dia, que foi a vitória do Devils sobre o Broken Stones por 26-6. Um primeiro tempo geral de poucas chances. Ataques conseguiram avançar no campo, mas as defesas dentro da Red Zone conseguiram se sobrepor. Então, ainda que tivessem avanço no ataque, chegava nas últimas 20 jardas, nas últimas 15 jardas, as defesas conseguiam se impor sobre os ataques, tanto que não teve pontuação no primeiro tempo inteiro. Defesa do Devils com alguns buracos entre as zonas médias de campo, que foram explorados pelo ataque. O Stones fez um bom trabalho nesses passes no meio do campo, com recebedores em movimento, em movimentos cruzados, que exploraram essas brechas na defesa do Devils. Uma coisa que mudou um pouco em relação a 2019, em relação à primeira partida do ano, é que o Devils está usando um sistema com 3 DLs esse ano. Esse ano não, essa partida pelo menos eles usaram um sistema com 3 DLs. É uma coisa um pouco incomum, que até 2019 eram 2 DLs só, e a primeira partida do ano também foram só com 2 DLs. E por conta desse DL a mais, apareceram esses buracos entre os linebackers, que foram bem explorados no primeiro tempo da partida. A secundária foi bem cobrindo os passes quando foi acionada, mas esses buracos no meio do campo ainda são uma preocupação ali. E a pressão, apesar dos 3 DLs, a pressão demorou um pouquinho para chegar, tanto que o sack que foi conseguido no primeiro tempo foi com uma blitz de linebacker, mas no primeiro tempo talvez fosse um período de adaptação ali, a 3 DLs, mas demorou um pouquinho para chegar a pressão no quarterback. Já no ataque, um bom uso do running back saindo, tanto recebendo o handoff para poder correr por fora da OL, por dentro da OL, recebendo passes na screen do quarterback, foi muito bem utilizado ali, ganhou muitas jardas nessas jogadas. O jogo aéreo não foi muito efetivo com os outros recebedores. Alguns passes ali na frente do recebedor, alguns drops, então essa conexão entre QB e wide receivers não foi das melhores no primeiro tempo. A OL fez um bom trabalho, principalmente no jogo corrido, conseguiu fazer bem bons bloqueios, chegar no segundo nível da defesa em alguns momentos. Então foi um jogo defensivamente bom para o Devils, apesar desses buracos ali entre a zona intermediária ali dos linebackers. Já no Stones, a defesa teve dificuldades contra o jogo corrido e contra esses passes para o running back, ela foi bem explorada. Essas corridas que vinham por fora da OL, os tackles levavam muito tempo para ser feitos. A cobertura dos passes mais longos e dos passes no meio do campo estava boa, foi bem em fechar esses gaps e conseguir bons tips, em conseguir defesas e tackles no momento em que os jogadores recebiam a bola. Então a defesa do Stones foi bem nessa questão no primeiro tempo, só sofrendo mesmo com essa parte do jogo corrido do Devils, que encaixou bem. Já no ataque, o Stones conseguiu marchar em campo, conseguiu encontrar os recebedores ali, o quarterback 19 conseguiu encontrar os recebedores ali nas zonas médias da defesa, só que perto da red zone cometeu alguns erros ali, alguns passes mais forçados, alguns drops perto da end zone que mataram os drives e não foi possível fazer a pontuação. Já no segundo tempo, a defesa do Devils conseguiu pressionar mais o QB. Deixa eu pegar aqui o número certinho, mas se eu não me engano foram
5 sacks da defesa do Devils. Isso aí, foram 5 sacks da defesa do Devils contra 3 sacks da defesa do Broken Stones. No segundo tempo, essa pressão começou a entrar com mais frequência. Eles conseguiram incomodar o QB com mais frequência, né, do que estava fazendo no primeiro tempo. E também, a partir do momento em que o ataque começou a deslanchar e começou a botar pontos no placar e o QB começou a fazer mais passes, começou a forçar mais o jogo aéreo porque precisava do resultado. Eles conseguiram capitalizar com a interceptação. Então foi um bom jogo do segundo tempo. A defesa do Devils conseguiu melhorar, apesar desses passes no meio, esses passes rápidos no meio ainda estarem entrando com um pouquinho mais de frequência, mas entraram com um pouco de facilidade. Mas, apesar disso, a defesa teve um ótimo papel e conseguiu segurar o ataque do Broken Stones na segunda etapa. Já o ataque manteve essa questão do jogo corrido, dos passos com running back com bastante frequência, conseguiu 2 TDs com o running back, inclusive, usando esse recurso. E isso, utilizando bastante esse recurso, a defesa ficou preocupada e abriu espaço para o jogo aéreo, no qual ele conseguiu mais 2 TDs, o camisa 10 do Devils, o quarterback, com o recebedor, camisa 81, e conseguiu abrir 26 pontos e matar a partida por consequência disso. Já o Stones, a defesa, muitos erros de flag, ela estava conseguindo segurar o ataque do Devils até o arma do ponto, mas esses erros de flag custaram alguns drives, custaram, se não me engano, até um TD, se não me engano, foi por conta de um erro de flag. É uma coisa que a gente acabou de comentar no primeiro jogo também, que está acontecendo com todos os times do campeonato. Muitos erros de flag, muitos erros de tackles. E por conta de estarem atrás no placar, o play action do Devils entrou com facilidade, conseguiu pegar a defesa desorganizada e 2 TDs de passe longo do QB número 10 para o 81. Então, por conta disso, a defesa do Stones acabou sofrendo bastante no segundo tempo. Já o ataque conseguiu marchar o campo em alguns drives com esses passos no meio, play action estava entrando, só que por conta de estar atrás do placar, foi pro jogo de passe o tempo todo e acabou ficando um ataque previsível e sem muita criatividade. Por conta disso, a defesa do Devils se impôs e conseguiu parar o ataque do Stones no final da partida. É isso, galera. No final das contas, 26-6 para o Devils. O Devils vai agora para a segunda posição do Metrópolis Norte com 2 vitórias e 1 derrota. O Broken Stones está em último lugar do Metrópolis Sul com 3 derrotas em 3 jogos. E o Devils joga no dia 14/8, o Devils e o Broken Stones jogam no dia 14/8 na rodada Interconferência aqui em São Paulo. Isso aí, desculpa. O Broken Stones joga no dia 21/8, lá na rodada de interconferência que vai ser no Caipira, e o Devils joga aqui na rodada de interconferência que vai ser aqui no Metrópolis contra o Weavers, e o Broken Stones joga contra o São Carlos Bulldogs. Vamos lá, galera. Terceiro jogo do dia, Cronos e Rhinos. Jogo nervoso, jogo bem disputado. As duas equipes super agressivas, não de um jeito ruim, tá, gente? Só as duas, principalmente as duas defesas super agressivas, super com uma pressão grande o tempo todo. Primeiro tempo, DL do Cronos começou bem, pouco tempo para o QB conseguia pensar pouco nessa partida, não tinha muito tempo para tomar decisão. Só isso no começo da partida. No final, mais ou menos no final do primeiro tempo,
os passes rápidos do QB, como eles conseguiram encontrar espaços entre os linebackers do Kronos e conseguiram ganhar algumas jardas pro Rhinos. O ataque do Kronos avançou com passes bem rápidos, o quarterback número 12 estava conseguindo achar seus recebedores no meio do campo. Então, assim, ele fazia passes com 1 segundo, 2 segundos, e isso impedia essa pressão com quatro jogadores do Rhinos de chegar nele a tempo de fazer o sack. A conexão boa foi um bom passe do QB com o wide receiver para TD, inclusive, no primeiro tempo. Só que no final, mais ou menos no final do primeiro tempo, começou a sentir um pouquinho mais a pressão, teve 3 passes bloqueados em sequência pela DL do Rhinos. Então, assim, começou a sentir um pouquinho a pressão no final do primeiro tempo. Já pro Rhinos, defesa agressiva, defesa com 4 jogadores fazendo pass rush o tempo todo, só que por conta disso, a questão da secundária e o meio de campo ficou um pouco mais aberto e os passes do Kronos estavam entrando o tempo todo. Eles conseguiam conectar esses passes, boas rotas dos wide receivers entre os marcadores conseguiam fazer com que conseguiam achar esses passos no meio do campo e tanto que a defesa sofreu, principalmente no começo do primeiro tempo, sofreu bastante com esses passes que o quarterback estava conseguindo achar. Melhorou no final do quarto, com esses 3 blocos de sequência que a gente falou. O ataque do Rhinos, ele começou sofrendo muito com a pressão. Tava com pouco tempo para pensar, o quarterback camisa 12. Foi melhorando um pouquinho à medida que o tempo avançava. Conseguiu também achar os seus recebedores em campo, com destaque para o número 17, que parece ser o recebedor em que ele vai... a primeira leitura do quarterback, é o recebedor número 17. O tempo todo ele olha ali para ver se ele está livre, que ele consegue se desmarcar muito bem, ele consegue uma boa separação dos corners. E mais pro final do tempo, ele já estava conseguindo achar com um pouquinho mais de frequência, mas ainda não conseguiu, assim, capitalizar um TD no Kronos. No segundo tempo, o Kronos conseguiu controlar as ações ofensivas, achou mais espaço na defesa do Kronos e conseguiu capitalizar. Falando do Kronos, da defesa, a pressão conseguiu incomodar muito o QB, conseguiu chegar nele, fazer ele ter menos tempo para pensar. A cobertura de fundo de campo estava boa, é uma cobertura, todos os passes fundos os passes longos que o QB do Rhinos tentou, a defesa do Kronos conseguiu evitar uma recepção, conseguiu evitar sempre dando um chip e tudo mais. Deixa eu pegar aqui uma stat aqui rapidinho. Até conseguiu 2 interceptações a defesa, tanto que por causa da pressão fazendo com que o QB tivesse que soltar a bola de uma forma mais rápida e tomando decisões ruins. Mas esse espaço no meio entre os DLs e a secundária ainda está um pouquinho frágil em termos de quando você tem 2 ou mais recebedores do time adversário fazendo rotas mais para o meio do campo. Nesse jogo, pelo menos, ele conseguia encontrar um desses recebedores, conseguia fazer o passe e explorar esses passes até entre 5 e 10 jardas ali de scrimmage, conseguia usar bem esse espaço aí para poder avançar. Já o ataque do Kronos conseguiu, nas boas posições de campo que teve e também nos avanços, conseguiu capitalizar esses TDs. Passes curtos e médios entraram bem. O uso do running back, pareceu com o que o Devils fez na partida anterior, tanto correndo quanto usando ele para screens, para poder ganhar jardas pós-recepção e pegar a defesa desprevenida, escapar desse pass rush de 4 jogadores, que consequentemente você ia ter menos jogadores para poder fazer e pegar fazer o tackle rápido no running back fora do pocket. Então isso foi muito bem utilizado para poder abrir a defesa e conseguir espaços para poder avançar.
Então foi um jogo muito bom do ataque do Cronos, explorando aquilo que a gente já estava perguntando há 3 rodadas no Metrópolis, como que se jogaria contra uma defesa que faz pressão com 4 jogadores, que nem o Rhino estava fazendo. Então o Cronos mostrou, mostrou da forma como eles estavam jogando, como que se explora os buracos defensivos de uma defesa que joga dessa forma. Já o Rhinos teve muitos erros na defesa, nervosismo, faltas desnecessárias que colocaram o ataque do Cronos em situações de campo favoráveis. Passes médios e passes de running back, como a gente acabou de falar, também foram um problema para essa defesa do Rhinos, porque os jogadores tinham que sair, às vezes, de uma cobertura funda ou uma cobertura média para vir dar o tackle no running back. Nisso já tinha avançado 4, 5, 6 metros. Então, acabou sendo o ponto falho dessa defesa nessa partida. Já o ataque, usando os passes médios e rápidos, conseguiu avançar em campo, explorando também essa... É uma dificuldade semelhante que tem na defesa do Cronos. Conseguiu capitalizar não, mas ela conseguiu usar esse meio de campo para poder avançar em algumas jogadas, só que, de novo, faltas. Bloqueio legal, saída falsa, mataram alguns drives do ataque que acabaram fazendo com que o ataque andasse muito para trás, tivesse que forçar uma bola longa, e a cobertura de bola longa do Cronos estava num dia muito bom nessa partida e conseguiu anular os passes longos do Rhinos. E por conta disso, muitos erros, bola longa não entrou, então o Rhinos também não conseguiu pontuar mais essa partida, que acabou em 26-8 para o Cronos. Então, o Rhinos, apesar da derrota, continua como líder da Conferência Metrópolis Norte, com 2 vitórias e 1 derrota. O Cronos está em segundo lugar na Metrópolis Sul, com 3 vitórias e nenhuma derrota, mas com saldo de pontos menor que o do Tigers. Por isso que está em segundo lugar, apesar de estar invicto também. E o Cronos joga na rodada do Interconferência lá no interior, contra o Piracicaba Titans, e o Tigers joga aqui na capital contra o Atibaia Superchargers na rodada do interior, na próxima partida das 2 equipes. Agora indo para a nossa última partida do dia, que foi São José Jets contra o FBC Green Reapers. Partida movimentada, muitas pontuações, acabou 32-24 para o Jets. Muitas possibilidades de cada lado. As duas defesas com um pass rush agressivo de 4 jogadores também. Parece que está se tornando uma tendência dentro da liga em geral. Nós vemos cada vez menos equipes usando 2 jogadores só para fazer pass rush. Estamos vendo cada vez mais equipes usando 3 ou mais, até 4 jogadores fazendo pass rush, metade da defesa só para tentar sacar o quarterback ou tentar parar uma corrida antes da linha de scrimmage. Vamos falar primeiro do Jets. A defesa dos Jets teve uma boa cobertura aérea no primeiro tempo, só que muita dificuldade para conter a corrida do quarterback. O quarterback número 21 conseguiu explorar espaços os espaços que a gente acabou de falar que o Rhinos também estava dando. Espaços que você tem porque você tem 4 jogadores correndo atrás do QB, e quando esse running back consegue correr por fora do pocket ou sair dessa pressão, tem um campo livre pela frente, porque alguém da secundária vai precisar sair da secundária, sei lá, da linha de 10, da linha de 8 jardas, para poder fazer um tackle, e às vezes o cara já ganhou bastante jarda. QB teve muitas possibilidades de corrida pelo meio, tanto por fora. O QB da UFBC explorou esse pass rush pesado do Jets. E a distância entre DLs e linebackers estava muito grande, até porque é o que a gente falou. Às vezes você tinha um linebacker, ou você tinha 4 DBs que ficavam em zonas mais fundas do campo, e demorava um pouquinho para eles conseguirem avançar e dar o tackle nos corredores. Já o ataque do Jets, o QB conseguiu conectar bem com seus recebedores. Foi um bom trabalho de passes curtos, passe na lateral pro quarterback do Jets. As corridas também que ele
precisou fazer foram bem sucedidas, quando ele precisou estender a jogada ou quando a pressão chegava ele precisava sair do pocket. Então ele foi bem nesse sentido. O primeiro tempo acabou 18-18, foi uma ótima partida. Falando do SABC, defesa com muitos erros de tackles, muitas flags furadas, é o que a gente acabou de falar também de 2 partidas anteriores, é uma coisa que está acontecendo com vários times, em vários jogos. O ataque do Jets conseguiu muitas jardas por conta desses erros de flag. A pressão conseguiu tirar o QB do pocket, apesar disso o QB conseguiu um bom trabalho fora do pocket, só que a pressão conseguiu tirar ele de lá, deixar ele desconfortável para poder não fazer o passe de forma tranquila. O ataque do FBC também conseguiu ser efetivo, principalmente correndo com a bola. Pelo meio, pelas laterais, essas corridas foram efetivas contra essa pressão com 4 jogadores do Jets. O jogo aéreo foi bem aquém do que a gente estava esperando, muitos drops dos recebedores, algumas passes também um pouco na frente dos recebedores ou até um pouco fracos. Então, assim, o jogo aéreo foi pouco utilizado e quando foi utilizado não foi muito bem. O jogo corrido foi bem mais efetivo que isso. No segundo tempo, o ataque do Jets conseguiu se sobressair por conta de muitos erros que aconteceram na defesa do FBC. O Jets, a defesa veio mais atenta para o segundo tempo, conseguiu conter um pouco mais as corridas do QB. E em um determinado momento, quando o ataque do Jets começou a colocar mais pontos no placar para se distanciar, essas corridas do QB pararam, então quando eles tiveram que ir para o jogo aéreo, o jogo aéreo já não estava muito bem, conseguiram capitalizar uma interceptação e uma pick six a defesa do Jets. Então eles conseguiram pressionar e manter o time do FBC conseguiram manter o time do FBC atrás do placar, apesar de que até o final do jogo a equipe do FBC tentou um onside kick, né, um onside pass, para tentar se manter na partida e acabou não conseguindo avançar em campo. O ataque do Jets conseguiu sair da pressão com os passes rápidos, ganhos pós-recepção, conseguiu um bom trabalho dos recebedores, ganhando jardas depois de receber a bola, e faltas da defesa também ajudaram bastante o ataque do Jets a se posicionar melhor em campo. Então, apesar dessa quantidade de faltas, conseguiram capitalizar as oportunidades que tiveram. Já o FBC, muito nervosismo, falta de ataque ao passador, várias, offside da defesa. O jogo passado também, a cobertura de passes também não foi das melhores no segundo tempo. No primeiro tempo até tinha ido um pouco melhor. No segundo tempo não foi tão bem, cometeu alguns erros e permitiu que o Jets pontuasse. Já o ataque, quando voltou do segundo tempo, quando estava usando corridas de frequência, ainda conseguia avançar em campo, mas a partir do momento em que o ataque do Jets começou a botar pontos no placar, precisou ir para o jogo passado, e o jogo passado não estava bem, que nem a gente acabou de falar, e tomou decisões ruins. Interceptação, pick six e tudo mais. Então o FBC também continua com alguns pontos a serem melhorados para o decorrer do campeonato. O jogo acabou 32-24 para o Jets. O Jets está em último lugar na Metrópolis Norte, com uma derrota e 2 vitórias, e menos 29 de saldo. Por isso que ele está atrás do Silver Knights, que também tem uma vitória e 2 derrotas. O Silver Knights ainda tem 7 de saldo. O Green Reapers é o terceiro colocado no Metrópolis Sul, com 3 derrotas em 3 jogos, mas ele tem menos 72 pontos de saldo, e o Broken Stones tem menos 83, por isso que o Green Reapers é o terceiro. Galera, é isso. Essa foi a rodada da Metrópolis que rolou semana passada, que rolou 2 semanas atrás, na verdade. A gente queria trazer essa informação para vocês, queríamos trazer essas análises, porque acabou dando tempo essa semana da gente assistir os jogos. A classificação geral do Metrópolis tá Tigers em primeiro, 3 vitórias, nenhuma derrota, 105 e 77 de saldo. Cronos em segundo, com 3 vitórias em 3 jogos e 70 de saldo. Rhinos em terceiro, com 2 vitórias e 1 derrota e 31 de saldo. Devils em quarto, com 2 vitórias e 1 derrota e menos 1 de saldo.
Silver Knights em quinto, com 1 vitória, 2 derrotas e 7 de saldo. Jets em sexto, com 1 vitória, 2 derrotas e menos 29 de saldo. Reapers em sétimo, com nenhuma vitória, 3 derrotas e menos 72 de saldo. E Stones em quarto, com nenhuma vitória, 3 derrotas e menos 83 de saldo. Se a classificação hoje para os playoffs estaria Tigers e Cronos, teria Tigers e Rhinos classificados para o Wild Card, classificados para o Wild Card não, classificados direto para a semifinal, com Cronos, Devils, Knights e Jets classificados para o Wild Card. Então teríamos essas 6 equipes classificadas hoje. É isso, galera. Muito obrigado por terem acompanhado. Pedimos desculpa pelo atraso no envio desse vídeo aqui, mas a gente teve alguns problemas que a gente precisou resolver essa semana. Continuem acompanhando. Nós vamos ter 2 jogos amanhã na rodada da PFA. Às 10h30 da manhã nós vamos ter Ghosts e Titans, lá em São Carlos. E às 1h30 da tarde nós vamos ter Bulldogs e Weavers. Então, um jogo de 2 equipes estreantes no campeonato, Ghosts e Titans, e a reedição do Caipira Ball de 2019, Bulldogs e Weavers. Então, vamos ver o que vai acontecer nessas partidas. Acompanhem pelo grupo da PFA. Vão ser 2 partidas de tirar o fôlego, porque Ghosts e Titans estão... o Titans só tem um jogo no campeonato ainda, uma derrota para a equipe da Unicamp, e o Ghosts tem 1 vitória e uma derrota para o Bulldogs e uma vitória contra o Indians. Então são 2 equipes que de certa forma precisam se recuperar dos últimos resultados, e também mostrar o flag deles agora que eles estão nesse primeiro ano de estreia deles. E Bulldogs e Weavers já são 2 macacos velhos, já estão há tempo pra caramba no flag. A equipe do Weavers vem de uma derrota para a Unicamp e a equipe do Bulldogs vem de vitória contra o Ghosts. Então vamos ver o que essas equipes mostram pra gente nessa rodada de reencontro deles. Muito obrigado, galera. Boa tarde. De novo, segue o canal, like no vídeo. Obrigado por acompanharem a gente. Nós vamos trazer os resultados também na semana que vem. Bora jogar flag!